A graça e a paz a todos. Estamos de volta com o estudo de Judas, que tem apenas um capítulo, né? E 25 versículos. Nós estamos no versículo de número 8, versículo número 8, né? Com esse estudo que traz uma exortação e uma recomendação aos cristãos daquela época, né? Para que se mantessem na fé e na esperança, né? E para que seguisse o exemplo dos santos apóstolos. Amém? Pois bem, vamos lá. 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Amém? Então, eles difamam os seres celestiais, né? São os anjos, né? O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são seres celestiais, né? Eles rejeitam as autoridades, amém? As autoridades desses seres, entendeu? Contamina os seus próprios corpos, né? Com práticas diabólicas, né? E são sonhadores, né? Então, meus amados irmãos, são coisas assim realmente tremendas, né? Que o apóstolo Judas escreveu, né? Isso foi naquela época, mas hoje ainda continua acontecendo, né? Esses são sonhadores alucinados, né? Sonhadores alucinados, né? Que alegam ser profeta, mas carecem do Espírito Santo de Deus, né? Então, eles introduziram, né, no meio do povo de Deus, alegando ser profetas, ser mestres, né? Mas, na realidade, eles careciam do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. E quando o mestre, o pastor, ou qualquer homem, ele diz que é de Deus, tem que se confirmar tendo o Espírito Santo nele. Se não tiver, então ele não é de Deus, né? Não somos nós que estamos dizendo, né? São sonhadores alucinados que alegam ser profetas, né? Mas não têm o Espírito, né? Estes apostataram da fé e seguiram o rumo dos gnósticos, né? Eles seguiram o rumo dos gnósticos porque era uma seita herética, né? Que queria o quê? Queria deturpar a palavra do Senhor, distorcer a Bíblia Sagrada, né? E tirar os cristãos do foco correto, né? Do verdadeiro ensino, né? Que é o ensino dos apóstolos. Então Judas escreve esse texto, né? Essa epístola, né? Para chamar a atenção dos cristãos em relação à vigilância com os falsos profetas e com os falsos mestres, né? Que difamam os seres celestiais, que contaminam os seus próprios corpos e rejeitam a autoridade de Deus. Amém? Aí o 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Então veja só, o arcanjo Miguel, ele desceu na terra para lutar em favor do corpo de Moisés, porque o diabo, ele queria o corpo de Moisés. Ninguém sabe por quê, né?
é um mistério de Deus, né? Mas alguma coisa, né, tinha. Algum segredo, algum mistério tinha, né? No corpo de Moisés. E o diabo queria. Mas só que o anjo, o arcanjo Miguel, ele desceu. Deus ordenou que ele descesse e pelejasse, né? E disputasse o corpo de Moisés, né? Então, na hora que ele estava disputando, o arcanjo Miguel, que não era um anjo caído, até hoje não é, nem era e nem é, né? Estava a serviço de Deus, ele não injuriou, ele não usou acusações injuriosas contra o anjo caído, mas ele disse: o Senhor te repreenda, ou seja, o anjo do Senhor foi sábio, né? Foi sábio, não usou da sua autoridade para colocar aquela pessoa abaixo de si. Hoje nós vivemos num mundo onde, porque a pessoa tem um dinheirinho a mais, ele acha que é maior do que os outros. Que tem um carrinho a mais, acha que é maior do que o outro. Que tem um bem material a mais, uma posição social a mais, então ele já acha que é melhor que o outro, que não pode se comparar ao outro. Então isso aí, que Deus o repreenda, né? É o que nós podemos fazer, é isso. Que Deus o repreenda ele, né? Porque o próprio anjo, o arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés, não fez acusação injuriosas em relação ao anjo do mal, ao anjo caído. 10. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Difama tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessa mesma coisa se corrompem. Amém? Então o animal irracional, ele não tem um entendimento, porque ele não é racional, ele não tem uma mente pensante, inteligente como a nossa mente. Amém? Como a nossa mente. Mas nós não, nós somos seres racionais, e Deus nos deu, né? Deus nos deu inteligência, sabedoria para vivermos de forma correta, e não como animais irracionais, agindo por instinto, né? Eu acho que é assim, talvez seja assim, ou alguém disse que era assim. Você entendeu? Não, de forma alguma. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem certeza do que ele vai fazer. Ele tem certeza absoluta de tudo que ele vai fazer. Porque antes ele ora e ele pede o discernimento do Espírito para resolver os seus problemas. Então, nós não podemos agir por instintos, porque nós somos homens, somos pessoas, somos seres racionais e não seres irracionais, que age por faro ou por instinto. Amém? Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram em erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Entendeu? Então o que aconteceu? Corá, né, foi aquele lá que o chão se abriu, né, e engoliu ele vivo, né, junto com os filhos, porque enterraram na sua própria sala, da sua tenda, o ouro que eles roubavam, né? Entendeu? Os despojos, né? Que eles roubavam na guerra e escondiam, né? Então, Deus, ele deu vários exemplos na Bíblia em que possamos tomá-las para nós, para não cometermos os mesmos erros. Versículo de número 12. E Caim matou seu irmão, né? Por inveja, né? 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz.
Amém? Então, eles são pastores, mas eles não dão fruto porque a igreja não cresce. Pode ver, você vai numa igreja, tem 30, 40 anos que aquele pastor está ali, a igreja não cresce nunca. Porque não dá fruto. Por que não dá fruto? Porque são nuvens sem água. Como é que uma nuvem pode existir uma nuvem sem água? Não pode. Então não vai chover nunca naquele lugar. Você está entendendo? Porque a nuvem não tem água. Nunca vai chover. Esses homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com você de maneira desonrosa. Nem até a forma de comer são desonrosas. Entendeu? Come com gula, né? Com falta de educação. São pastores que só cuidam de si mesmo, você vê, só olha para o seu próprio umbigo, para a sua própria situação financeira e não cuida das suas ovelhas, né? Nuvens sem água, impelida pelo vento. Árvore de outono, sem fruto. As árvores de outono, elas sem fruto, porque não tem chuvas, né? Então, elas não têm frutos. E são 2 vezes mortas. Por quê? Porque morta porque não deu fruto. E morta porque são arrancadas pela raiz. Porque não servem mais para nada. Elas não darão mais fruto. Então, tem que ser arrancada pela raiz. Amém? Então, a mesma coisa são os pastores, diáconos, profetas, enfim, presbíteros, todo mundo que está embutido no corpo de Cristo, né? Se você está dentro do corpo de Cristo, então você tem que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e com o que a Bíblia manda, para que os frutos apareçam em você. Melhor você não estar no corpo de Cristo do que estar no corpo de Cristo para fazer as coisas de forma incorreta. Não aconselho que você faça isso, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é eficaz, ela é cortante como qualquer espada de 2 gumes, né? Desce até a divisão da alma, juntas e medula. E Deus é justo, ele age com justiça. Portanto, vamos procurar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei do Senhor, sem ser pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Amém? São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre a mais densas trevas, né? Então, essas pessoas são estrelas que não vão brilhar, elas vão viver em trevas, né? E uma estrela que não brilha, né? Você já sabe quem é, né? É o Satanás. Ele é a estrela que não brilha, porque ele vive nas trevas, ele vive na escuridão. Amém? 14. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Amém? São quem? São os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor são santos. E ninguém pode julgar os santos. Ninguém pode não acreditar nos anjos do Senhor, porque eles existem. São seres criados e são milhares e milhares dele. Amém? Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometem impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra eles. Então, né, tem muita gente que não acredita que existe anjo, né? Tem muita gente que faz piada com os anjos, faz piada com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo, com o próprio Espírito Santo. Então, para esses, o que está reservado não são boas coisas. Eu não quero nem dizer, né? Então, mas pega a Bíblia e leia, que você vai descobrir o que estão reservados para aqueles que blasfemam contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si mesmo e adulam os outros por interesse. Então preste bem atenção. Essas pessoas vivem queixando, ou seja,
elas nunca estão satisfeitas com nada. Ela pode ter milhões, pode ter tudo, mas ela quer sempre mais alguma coisa. Ela não está satisfeita, está sempre descontente com sua sorte. É uma pessoa infeliz. Por quê? Porque mesmo ela tendo tudo, ela não tem o Espírito Santo. Então ela não tem felicidade. Porque dinheiro e bens materiais não traz felicidade. Traz momentânea, mas não é aquela felicidade que o Espírito Santo nos dá, que é uma felicidade eterna, é felicidade para sempre. Amém? As felicidades dos bens materiais, do dinheiro, né? Das coisas do mundo, são momentâneas, mas a de Deus não, ela é eterna. Segue seus próprios desejos impuros, ou seja, elas não obedecem à ordem de Deus e nem quer conceder ninguém. Você fala, não faça isso não, ela vai dizer, não, eu faço, isso é problema meu, o dinheiro é meu, eu compro porque é meu, eu faço porque é meu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ou seja, são pessoas que não são submissas. Essas pessoas, elas nunca vão ser felizes. Isso é a pura realidade. São cheias de si mesmo e adulam os outros por interesse. Ou seja, tapinha nas costas de um, tapinha nas costas do outro. Se ele tiver dinheiro, ele é amigo daquela pessoa. Se ele não tiver, ele é maltratado por aquela pessoa. Por quê? Porque ela só trata bem por interesse próprio. Amém? Então, se o cara ganha um salário mínimo, ele nem na casa dele vai. Mas se ele é um desembargador, um médico, um doutor, um policial, uma coisa assim ou outra, aí ele vai tratar adulando, bajulando. E a palavra de Deus diz que ele vomita, abomina os bajuladores. Devemos tratar todas as pessoas de igual forma. Todavia, amados, 17, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então, esses zombadores já estão aí, né? Você viu aí no carnaval os exemplos, não preciso citar o nome de ninguém, né? As pessoas zombando de Cristo, zombando de Deus, né? E você vê todos os instantes da sua vida muitas pessoas zombando e desacreditando do poder de Deus. Por isso Deus tem derramado da sua taça da ira, para que as pessoas se ajeitem, para que as pessoas para que caia a ficha, né? Para que caia a ficha das pessoas, né? Tem muitas pessoas hoje que são submissas. A gente está querendo conversar, dar um conselho, falar a verdade, mas elas mudam de assunto e saem para não ouvir. Mas nós sabemos que a Covid-19 foi uma permissão de Deus por falta de obediência à sua palavra, né? Por causa do pecado, por causa do que está acontecendo no mundo. 19. Estes são os que causam divisões entre vocês. Então, esse tipo de gente, eles vêm e entram em seu meio e causam divisões. Muitas vezes eles vêm e são mais aceitos do que os da casa. Tem muita gente que diz que os profetas de casa não fazem milagre. Amém? São rejeitados. Engano seu. Os profetas de casa fazem milagres sim. E você pode confiar neles, porque você está sempre perto dele. Você conhece ele mais a fundo do que aquele que chegou de fora e que você preferiu dar privilégios a ele do que dar o profeta da sua casa. Você está errado quando você fala dessa forma. O profeta de casa, ele faz milagres sim, e nós devemos aproveitar a prata da casa, os nossos pregadores das nossas igrejas. Não precisa nós estarmos convidando pessoas, a não ser que houver uma festividade, uma coisa ou outra. Nós temos dentro de nossas igrejas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Ou para que essas pessoas estão dentro da igreja? Para aprender o quê? Para ficar sentado e convidando pessoas de fora para vir pregar para a gente? Se nós mesmos sabemos pregar? Ainda existe profeta dentro da casa do Senhor. Então cada um pregue na sua igreja, cada um pregue na sua praça, cada um pregue no seu país, cada um pregue no seu estado, cada um pregue onde Deus enviar. Amém, meus amados irmãos? Não sou contra convidar uma pessoa a pregar na festividade, uma coisa assim e tal, mas um culto
dentro da própria igreja, a pessoa tem rancor do irmão, deixa de convidar o irmão que faz parte da igreja e vai convidar uma pessoa lá de fora. Muitas vezes é uma palavra boa, muitas vezes a pessoa vem, ninguém sabe nem quem é, e traz uma palavra que até deturpa. Ou seja, nunca diga que a prata da casa não é boa, porque é. Porque a prata da casa, ela é, se ela não é boa, a culpa é sua, que não preparou ela bem. Mas se você preparar ela bem, ela é boa. E ela está pronta para pregar a palavra do Senhor, para profetizar, para exortar, para interpretar. Amém? Ela não é boa quando dá o dízimo e quando dá a oferta. Por que ela não é boa na hora de pregar também? Aí vai convidar um lá de fora. E muitas vezes pega o dízimo e a oferta que o irmão deu para a igreja, que era para comprar uma outra coisa, necessidade, ainda tem que pagar aquela pessoa para vir pregar. Para você ver, porque hoje em dia o pessoal não quer mais pregar de graça. Infelizmente, são poucos os que pregam de graça. A maioria querem receber por a sua pregação. Então, muito cuidado quando você abrir a boca e dizer que a prata de casa não faz milagre, porque faz. O profeta de casa não tem honra, porque tem. Eu mesmo, eu tenho honra. Eu tenho, graças a Deus. Dentro da minha igreja eu tenho a minha honra. Alguém pode não dar essa honra a mim. Eu espero que isso não aconteça. Mas eu sei que eu tenho, porque eu sei os Deus que eu sirvo, e eu sei que eu tenho o Espírito Santo em mim. Amém? Então, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. De 20. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Realmente nós precisamos orar muito, e muito mesmo. Porque muitas vezes dentro da nossa própria casa, na nossa própria igreja, no nosso próprio bairro, na nossa própria família, são os que mais nos apontam e são os que mais nos criticam. E muitas vezes sem nenhuma razão para fazê-lo, apenas por inveja e apenas por falta de amor, por falta de obediência a Deus. Amém? Então, esses são os que infiltram, eles estão infiltrados. Existem facções de 2 pessoas, facções de 4, 5 pessoas. Amém? Dentro da igreja o pastor nem sabe. Amém? Muitas vezes as facções são até com a própria família do pastor e ele não sabe. Mas existem aquelas facções, um puxando o tapete do outro. Sabe que o pastor não vai aceitar aquilo, então faz escondido. E aí a obra não está crescendo. Por quê? Porque um dos parentes do pastor está fazendo facções, ou da família, ou até mesmo não sendo parentes, mas fazem parte do mesmo corpo. E nós não podemos falar mal da nossa própria carne. Quando falamos mal da nossa própria esposa, quando falamos mal dos nossos próprios irmãos, estamos falando mal de nós mesmos, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, cuidado com fofoquinha, com disse-me-disse, com armações, entendeu? Dentro das igrejas. Cuidado com as armações. Amém? Cuidado com a puxação de tapete dentro das igrejas e fora delas. Haja como um verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Tem muitos irmãos saindo de igrejas por isso, porque está agindo de forma correta, mas tem discernimento, o Espírito Santo mostra, e ele não fica naquele lugar, sai. E sabe o que acontece quando sai? A igreja cai. Por quê? Porque Deus não se agrada. Porque quando aquele irmão sai ele saiu por um motivo justo, Deus honra ele. Pode ter certeza que Deus honra. Ele vai para outra igreja e lá ele vai ser abençoado. Enquanto a igreja que pisou nele, que tratou ele mal, ela vai pagar o preço. Então tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Temos que viver em unidade, em união, irmão com irmão. Não podemos agir dessa forma. Tem muita coisa acontecendo dentro da igreja do Senhor que está errada. E Deus não tem se agradado disso, pode ter certeza disso. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-lo diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria, que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele é o único, né? Aos outros, salvem-se do arrebatamento do fogo. E a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada da carne. Até aquela roupa que foi contaminada pela carne, quando você sair daquele mundão, pega aquela roupa e joga fora. Você entendeu? Livre-se do arrebatamento do fogo e espere o arrebatamento de Cristo, que é o arrebatamento onde você viverá eternamente em gozo eterno, em refrigério eterno. Amém? Aquele que é poderoso para impedi-lo de cair e para apresentá-lo diante da sua glória sem mácula e com a grande alegria que é Jesus Cristo. Ele tem todo prazer de nos apresentar ao seu Pai, que é Deus, com alegria, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Amém? Uma igreja poderosa e gloriosa. Para terminar, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, seja majestade, seja poder, seja autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Entendeu? Então, Jesus Cristo, ele sempre foi, antes da fundação do mundo, e será eternamente. Veja que epístola maravilhosa, que estudo bíblico, que pregação, né, maravilhosa, que texto lindo, né, exortante, que nos leva a pensar melhor a respeito da nossa salvação e que nos leva a nos desviar das facções e das rebeliões, amém? E da carnalidade e do pecado que tem destruído muita gente, amém? Que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas notificações. Um forte abraço, uma boa noite para você. Que Deus os abençoe.